Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite. Estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês. E vamos lá. Revisitando a cruz de Cristo. A gente está nessa série que, para mim, particularmente, foi a melhor série do ano. Para mim, pessoalmente, foi a melhor série do ano. Só que o que acontece? Eu preciso que vocês prestem bastante atenção. Por quê? Porque se você não assistiu a mensagem do Asaf, da Vivian e do Lê, tem algumas coisas que eu não vou acabar falando aqui. Porque a minha mensagem é específica num assunto, dentro da cruz de Cristo. Então talvez, se você perdeu uma dessas mensagens, eu suplico para que você assista no YouTube. Cara, coloca um fone de ouvido, você vai lavar a louça, põe pra ouvir, cara. Porque, cara, a pregação do Asaf, ela foi sensacional, cara. Sério, primeira pregação, você precisa entender que é o âmago do Evangelho. Se você não entendeu a mensagem, cara, escuta de novo, depois anota as perguntas, manda para alguma liderança da nossa casa, que a gente vai tentar responder mais fielmente as escrituras possível. Então eu suplico para você, cara, assiste. A Vivian, o Asaf trouxe a ideia de que a vergonha da cruz, sabe? E que a cruz, ela não é simplesmente uma parada simples, que Jesus morreu por mim, porque a gente cresceu numa cultura no século XXI que a cada esquina tem uma igreja evangélica. Então a gente acostumou a banalizar a ideia, tipo, Jesus morreu na cruz, aleluia. Só que o Asaf traz a ideia profunda, então eu queria que você assistisse, porque eu não vou falar sobre isso. Depois a Vivian vai trazer a ideia do triunfo da cruz. Fantástico também, complementando, trazendo uma continuação da pregação do Asaf. E aí vem o Lê, trazendo perdão de pecado e salvação e o descanso de Deus por meio da cruz. Na cruz nós temos descanso. E eu vou falar da faceta da cruz que eu sou mais apaixonado. A paternidade de Deus e o amor de Deus por nós. Vamos lá, alguém, cara. Eu preciso que você venha comigo porque essa mensagem, ela me pega muito, cara. Ela não é uma parada que eu leio a Bíblia e acho legal. Não. Ela é uma parada que me fere até hoje. E você, conforme eu for ministrando a mensagem, você vai entender o porquê, porque eu vou trazer alguns exemplos bem pessoais meus, tá? Eu queria que você abrisse comigo em Efésios. Efésios capítulo 2, versículo 19. Ô Gus, se você puder colocar na King James para mim, nós vamos falar a mesma língua aqui, tradução. Efésios capítulo 2, versículo 19. De verdade, quem já fez essa pergunta? A Bíblia é muito grande, eu não sei por onde começar a ler a Bíblia. Cara, lê o livro de Efésios, tem 6 capítulos, se eu não me engano, 6 ou 5? 6 capítulos, né? 6 capítulos, cara. Você não sabe por onde começar a ler a Bíblia? Lê Efésios. Lê Efésios, cara. Não sei, cara, tu fica, abre a Bíblia, eu não sei por onde que eu começo. Começo por Efésios. Vamos lá? Vamos ler junto comigo? Versículo 19. Portanto, não sois mais estrangeiros, nem imigrantes, pelo contrário, sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Uau! Cara, só esse versículo, cara, já destrincha eu no meio. Porque, você lembra que o Asaf falou, se você assistiu, o Asaf vai falar da loucura, a loucura do Evangelho. Aí ele fala assim, pausadamente. Se isso não te pegou, cara, assiste de novo a mensagem. Ele fala pausadamente a loucura do Evangelho. E essa daqui é uma loucura, cara, mais profunda ainda. Porque o Criador do mundo, o Criador do universo, ele criou o ser humano para ser família.
E o ser humano cuspiu em Deus. Só que quando eu falo ser humano, você não imagina Adão e Eva, não, cara. Imagina eu e você, que muitas das vezes sabia que não podia mentir, mentiu. Sabia que não podia errar e errou de propósito. Cuspimos na cruz. Só que por mesmo assim, o grande amor de Deus, agora eu quero que você conjectura comigo a eternidade gritando. A eternidade gritando pro Criador. O que você vai fazer com a humanidade? Destruir? Não, eu vou perdoar a humanidade. Ah, beleza, legal. O que você vai fazer mais? Eu vou salvar a humanidade. Aí imagina comigo a eternidade gritando. Como você vai fazer isso? Morrendo na cruz. Cada sangue meu caindo no chão. Presta atenção nisso agora. A eternidade em choque com o tal amor de Deus. Só que aí o Eterno fala mais profundo. Só que presta atenção. Mais do que salvar e perdoar, Cristo nos adota, cara. O Eterno nos adotou. E eu preciso que você entenda isso, porque uma das músicas cantadas aqui é Abba, Pai, eu pertenço a ti. Só que isso é tão profundo que se você só canta ela de forma intensa se você entende quem você é. E talvez o título dessa mensagem poderia ser muito bem quem você é. A ministração de hoje é uma pergunta para você. Quem você é? Você é um bom profissional? Você trabalha, sei lá, no Rosendo ou em alguma loja? Quem você é? Só que eu quero que você responda essa pergunta, quem você é, tirando o que você faz. E isso mexe com a gente. Porque quem você é? E Deus nos adotou como família. E hoje somos famílias de Deus. Só que, gente, não basta você entender que você é família. Não basta você entender quem você é. Porque a gente cresceu ouvindo. Eu sou filho de Deus. Quem já ouviu isso? Eu sou filho de Deus, eu mereço, eu sou filho também. Então a gente cresceu entendendo que ouvindo que somos filhos de Deus. Só que isso não é suficiente. Você precisa entender que o seu comportamento e as suas atitudes é que ditam quem você é. Não é o que você fala. É como você se comporta. Isso revela quem você é. Eu vou dar um exemplo bem chulo aqui, só que eu preciso que você pega isso. Imagina só, o Leandro se diz corintiano. Ele se diz corintiano e ele fala que ele assiste. Mas imagina só que eu chego na casa do Lê e eu abro o guarda-roupa do Lê, eu só vejo roupa camiseta do Palmeiras. E eu só vejo ele falando de jogador que conhece nome e sobrenome do Palmeiras. Apesar dele falar que ele é corintiano, eu vou falar assim, mano, de verdade, velho, você é fake. Sabe por quê? Porque você até pode ter uma admiração pelo Corinthians, mas, mano, seu coração não tá lá. Você entende? Porque para um corintiano raiz, até colocar uma camiseta verde é estranho. É estranho, cara. Não tô falando colocar uma camiseta do Palmeiras, não. Tô falando colocar uma camiseta verde. Porque esse cara é verdadeiramente corintiano. Entende? Então vamos trazer para o Evangelho? Talvez a gente menciona muito, a gente fala muito quem a gente é. Mas o nosso comportamento, quem olha de longe fala assim, cara, eu não sei não, viu? Vocês estão comigo? Não perde não, que eu preciso dessa base para você entender, beleza? Aí talvez você pergunta, Cleverson, o que é esse versículo? Parte B do versículo 1, parte final do versículo. Com cidadãos dos santos e membros da família de Deus. O que é isso, Cleverson? Eu vou te falar para você. Então eu queria que você acompanhasse eu agora, que eu vou literalmente entrar na mensagem, tá? Não perde comigo não. Ser família de Deus é carregar o sentimento de pertencimento. Só que eu não quero ser subjetivo, eu quero ser prático com você. Que talvez a sua pergunta é, Cleverson, de verdade, mano, eu ouço muito, mas na prática eu não sei o que eu faço. Você sabe por que você não sabe o que você faz? Porque você não sabe o que é ser família. Então eu queria dar exemplos práticos do que é ser família. Quando você chega na sua casa, você precisa apresentar um documento para o seu pai dizendo que você é filho? Você precisa chegar e bater na porta. Posso entrar?
Você tem um protocolo para você entrar na sua casa? Por que você não tem um protocolo para entrar na sua casa? Porque você é família. Agora, se chegar uma visita na sua casa, ela tem protocolo. Ela tem um protocolo. A visita, ela chega, ela fala assim, não, vou tirar o tênis para não sujar. O filho faz isso? Seu filho já fez isso, filho? Não, vou tirar o tênis aqui para não sujar a casa. Por quê? Porque ser família, cara, é muito mais do que viver protocolo. E eu queria que você imaginasse aqui Paulo falando para Efésio, para a igreja de Éfeso. Eu queria conjecturar isso com você agora. O povo de Éfeso, que era uma igreja, Paulo foi lá, abriu a igreja, o povo se converteu. Só que a realidade daquele povo era o seguinte, eles tinham uma deusa chamada Artemis, uma grande cidade do Império Romano. E essa deusa Artemis era uma deusa proclamada na cidade. E aí o povo de Éfeso começou a se converter ao evangelho. Só que aí eles estavam acostumados ao quê? A ritual. Então eles tinham que fazer um ritual para a deusa Artemis. Então quando eles se convertem, eles chegam em Paulo e falam assim, Paulo, qual que é o ritual? Pode ouvir música do mundo ou não pode? Pode falar isso ou não pode? Pode fazer aquilo ou não pode? O que eu faço? Aí Paulo fala, você não entendeu o evangelho. Você faz muita pergunta. Porque o evangelho não é sobre um ritual, é sobre um relacionamento. É sobre a relação, não é sobre o que eu tenho que fazer. Os filhos, eles não têm um ritual, eles só sabem quem são. E como que funcionava na minha casa? Na minha casa a nossa família sempre foi uma família muito saudável no que diz respeito à paternidade e à maternidade. Aí eu lembro que a gente era criança. Vem comigo. Aí minha mãe fazia suco. Aí esse suco minha mãe fazia lá. E aí dava uma jarra de 2 litros. Presta atenção. E aí nós éramos em 6 crianças. 6 crianças, cara. Aí tinha que dividir certinho. Um copo para cada um. Só que aí sempre sobrava um relo. Sobrou um relinho lá. Aí o que acontecia? Terminou todo mundo de beber o suco. Os irmãos olhavam pro outro e aí, quem que vai beber o resto? Ninguém queria ceder. Aí o que nós fazíamos? Dividia. Era 2 dedos para cada um. Mas presta atenção, era contado. Ó, ficava um mirando assim, ó. Mãe, põe mais pra ele. Não, o Clércio tem mais do copo. Pô, tá roubando. Tá roubando. Presta atenção comigo. Por que a gente era assim? Porque nós não tinha protocolo, cara. Nós falamos, não, a mesa também é minha. Eu sou filho também. Como assim eu vou deixar? Só que já aconteceu de meu pai ter visita em casa. Como que funciona a visita? A visita funciona assim. Os filhos estão meio que brigando ali, discutindo quem vai beber o suco. Aí a visita chega de forma postura e fala assim. Aí o pai perguntava, né? O Clércio, não vai oferecer, não? Ele é visita, não vai oferecer pra ele, não? Aí a gente... Vai querer não, né? Tipo, mano, na boa. Suco era uma vez por semana. Não era toda vez que tomava. Então, tipo, se a visita quisesse, era ruim, entendeu? Tinha que ter um relinho. Aí, presta atenção. Só que a visita era madura. Ela percebia que 6 crianças. Aí a visita falava assim, não, Joel. Tô satisfeito. Tô tranquilo, não vou beber, não. Só que a gente não tava nem aí. A gente falava assim, não, vamos dividir agora. Graças a Deus que a visita não quis o suco. Isso traz pra gente a realidade do evangelho. Porque nós carregava o senso de pertencimento. Eu nunca vi a Bíblia falar pra mim assim, não vou querer, vou deixar pro Clércio um pouquinho a mais. Não. E muito menos eu fazia isso. Porque a gente carregava o quê? Mano, eu sou filho. Eu sei que eu sou filho. Então eu quero a minha parte, a minha porção. Só que aí tem um outro tipo de pessoa, que é o hóspede. E às vezes, o hóspede, ele ia lá em casa, que era tipo assim, o pastor ia pregar, aí meu pai cedia a casa ou algo parecido com isso, aí o hóspede dormia lá, 3, 4 dias. Agora eu não vou lembrar, eu era muito criança, mas eu sei que eram alguns dias. Esse não é a visita, esse é o hóspede. O hóspede, ele tem liberdade, só que é uma liberdade limitada. Você entendeu comigo? A visita, ela não tem liberdade nenhuma. Ela fala assim,
pega uma água pra mim na geladeira, visita. Agora o hóspede não, o pai chegava e falava assim, esse aqui é o seu quarto, tá? Fica à vontade, tem cobertor aqui. Se você precisar de alguma coisa de madrugada, pode abrir a geladeira, você fica à vontade. Isso é hóspede. Por quê? O hóspede, ele tem um grau de liberdade. Só que ele é hóspede, ele não é filho, ele não faz parte da família. E o hóspede, a gente precisa fazer... Aí o pai falava assim, às vezes estava sábado de dia, né? O culto era à noite, ou domingo o culto era à noite. Aí tinha que fazer mesa pro hóspede. Aí o pai falava assim, o hóspede tá lá na sala, você não vai lá não? Fica lá com ele um pouquinho. Porque você vai deixar o hóspede sozinho? É chato. Aí a gente ficava lá. E eu era o quê? Tinha, sei lá, 9 anos, ficava lá. Você gosta de pão? Aí o hóspede era mais velho, bem mais velho. Às vezes era pastor, sei lá. E aí, não rolava. Só que a gente ficava lá. Porque a gente tinha que fazer mesa pro hóspede. E cara, de verdade, tirando a brincadeira, né, de lado, eu queria falar pra você que talvez, e só talvez, você é uma visita. Só que mais do que isso, talvez você fale, não, Cleber, visita eu não sou. Não, cara, então, mas talvez, o que você tá chamando de maturidade, você na verdade, você não é filho, você é hóspede. Porque você tem até uma liberdade, mas você é hóspede. Você não tem comportamento de filho. Sabe por que às vezes você fala assim, Cleber, eu não entendi a série comunhão na prática, porque chega na hora de praticar, eu não sei o que fazer. Talvez é porque você seja hóspede. Porque aí você fica meio e aí, eu abro a geladeira ou não abro? E aí agora, é pra pegar ou não é? E aí, se eu for lá na casa do Felipe, será que eu vou incomodar ele? Você não entendeu o evangelho. Aí você fala assim, Cleber, o que você está falando é loucura. Aí eu preciso que você assista a primeira mensagem. Porque eu não vou falar mais da loucura da cruz, não. Eu preciso assistir a primeira mensagem. Porque o evangelho é pra gente se doar por inteiro. E ele nos adotou como família. Então, cara, presta atenção. Você não está aqui numa boa palestra motivacional para você chegar numa segunda-feira e vencer na vida. Você não está aqui para você ter sucesso. Não vou te dar aqui 7 passos para o seu negócio prosperar. Porque isso aqui não é um negócio. Isso aqui é família. Por isso que a Vivian falou nos avisos, igreja caseira. Porque a proposta da igreja caseira é nós, por meio do sangue de Cristo, aprendermos com as diferenças a vivermos família espiritual. Sabe, a gente vai viver família espiritual quando a gente aprender a se rasgar. É quando a gente aprender a falar assim, Felipe, posso ir na sua casa? Sábado de noite, 9 horas da noite, 10 horas da noite. Aí o Felipe fala pra mim assim, não, porque eu vou estar ocupado. Aí, em vez de me fazer beijo, eu falo assim, então eu vou lá na casa do Dedê. Dedê, posso ir na sua casa? Não pode também não, então eu vou na casa da Alice. Então eu vou na casa do Dade. Sabe por quê? Porque Deus nos chamou para sermos família. Irmãos, não tem protocolo com o irmão. Irmão não tem protocolo. Eu já falei isso na última mensagem. Presta atenção nessa frase. Lugar que tem muito protocolo, as alianças são fracas. Lugar onde tem muito protocolo, se tem muito protocolo, você fica assim, se eu falar pro Felipe, será que ele vai ficar chateado comigo? Tá muito protocolo. Muito protocolo. Então as alianças são fracas. E o Evangelho nos chama para sermos famílias de Deus. Vamos comigo em Efésios agora, capítulo 1. Abre comigo que esse aí, cara, é importantíssimo você abrir comigo. Capítulo 1, versículo 5. Eu preciso que todo mundo abra comigo. Vamos lá? Você acompanha comigo? E em seu amor, versículo 5, perdão, capítulo 1, versículo 5, tá? É isso aí mesmo. E em seu amor nos predestinou para sermos adotados. Sublinha essa palavra na sua Bíblia, por favor. Em seu amor nos predestinou para sermos adotados como filhos. Sublinha essa palavra. Filho. Adotou um cachorro? Não, é filho. Por intermédio de Jesus,
Cristo, segundo a benevolência da sua vontade. E por que eu preciso que você entenda esse versículo? Porque as escrituras, cara, ela deixa escrachado quem você é. Ela não fala de forma subjetiva, ela deixa escrachado. Só que você sabe por que a gente é bloqueado nisso? Porque, presta atenção, se a gente foi adotado, isso aponta um caminho. Quer dizer que não éramos filhos. Se somos adotados é porque não éramos filhos. Logo, se a gente não é filho, nós éramos órfãos. Presta atenção comigo, órfãos. E aí Cristo nos adotou como filhos por meio do madeiro, na cruz. Ele nos adotou por meio do seu sangue, como filhos de Deus. Só que a gente carrega uma sina, que a gente precisa lutar todos os dias com ela. Chama-se sina da mentalidade de órfão. A gente carrega isso com a gente. Nós precisamos lutar todos os dias com a nossa mentalidade, com o nosso coração de órfão. Ou seja, a gente precisa pregar para nós mesmos todos os dias. Eu preciso pregar para mim mesmo todos os dias. Eu sou filho. Só que eu queria falar, antes de me falar o que é ser filho, eu queria falar para você o que é ser órfão. Qual que é o comportamento de um órfão? Órfão luta por si. O órfão vive para si. Órfão, ele é vitimista. É vitimista. Pensa numa pessoa vitimista, coração e mentalidade de órfão. E talvez, e só talvez, você tenha uma boa justificativa. Porque olha o que meu pai fez comigo. E aí você carrega a mentalidade de órfão. Só que presta atenção. Deus, Ele não é um pai humano pecador. Ele é um pai supremo, perfeito na sua benevolência, na sua bondade. E eu vou chegar nessa parte da mensagem, mas eu preciso que você acompanhe comigo a mentalidade que órfão vive para si. Ele faz o que dá na cabeça dele. Então, quem já falou dessa forma? Eu já falei várias vezes, tá, gente? Eu vou fazer uma parada porque eu acho que vai ser bom. Então eu vou fazer isso com as minhas finanças, eu vou mudar para não sei para onde, vou fazer isso. Aí quando a gente vai orar a Deus, a gente ora para Deus apresentando já o nosso plano. Então a gente chega, Deus, seguinte, estou com um plano incrível, eu acho que é do Senhor o plano. Então Deus, assina embaixo, porque eu vou mudar para o estado de Santa Catarina e vou ter negócios. Não, eu vou casar com fulano, tá Deus? Assina embaixo, porque eu amo tanto ele. Aí, presta atenção. Aí Deus está lá, tipo, você quer que eu assine embaixo do seu plano? Você sabe por que a gente pede para Deus assinar embaixo do plano nosso? Deus fala assim, Deus, assina embaixo aqui. Sabe por que a gente faz isso? Porque a gente está se relacionando com Deus distante. Só que a gente não entendeu que o Deus Supremo, ele é um Pai presente. Ele não é um Deus distante, ele é um Pai presente. Então, a gente está querendo protocolo. Deus, o que eu tenho que fazer para você assinar aqui embaixo para me casar com fulano? Para me casar com fulano? Para me ter um filho? O que eu tenho que fazer? Por isso que eu falo para as pessoas que andam comigo, cara, é crucial, é importantíssimo você aprender a comunicar com o Espírito Santo, a compreender a voz do Espírito, a se relacionar com Ele, a ouvir, a ter uma visão celestial, porque senão você vai chamar o que dá certo de voz de Deus. Então, se eu recebi um emprego que ganha 10 vezes mais, eu vou falar assim, uhul, Deus é muito bom comigo. Só que dar certo a sua vida financeira ou a sua vida emocional não significa que é de Deus. Significa que é a vida. E, gente, de verdade, cara, Deus talvez quer te prosperar. Só que Deus não trabalha para os nossos luxos. Ele trabalha para que sejamos mais parecidos com Cristo. E entendamos que não é para se relacionar com um Deus distante, mas com um Pai presente, com um Pai de agora. Então o órfão, ele vive sempre flertando com a ideia de que eu tenho que lutar por mim mesmo, porque se eu não lutar por mim mesmo, ninguém luta por mim. Será que eu devo confiar no Felipe? Será que eu devo confiar no Lê, na Pati, no Dedê?
No William? Será que eu devo confiar? E se ele me trair como fulano me traiu, como ciclano me traiu? Mentalidade de órfão. Sabe por quê, gente? Porque vamos voltar em família? Eu falei uma parte bem bonita de ser família, né? Só que família não é tão romântico assim, não. Família também erram. Uma das pregações do Asaf, se eu não me engano, ele falou uma coisa que me pegou muito, que me pegou no sentido de, tipo assim, é verdade isso que ele falou. Ele falou assim, você acha que a gente, CMD, somos bons? Somos melhores que as outras igrejas? Não! Somos pecadores miseráveis. A nossa diferença para o pecador lá fora é que a gente está em direção a Cristo. Mas nós e os pecadores lá fora somos a mesma coisa, somos ruins. E erramos, não somos perfeitos. Por isso que se você colocar o olho em mim, cara, você pode se decepcionar. Se você colocar um olho numa pessoa, você pode se decepcionar. Mas só que a gente é para olhar para a cruz. É porque Cristo fez. Então se amanhã o Cleverson, ele pisar na bola com você, cara, tá tudo bem. Porque eu amo Jesus, é pela cruz. Então eu perdoo. Você consegue entender isso? O seu olhar, ele precisa estar na cruz de Cristo. Só que eu vou contar uma experiência pra você. Teve uma vez que o Dedê combinou comigo. Ele falou pra mim assim, cara, eu vou fazer uma mudança e eu preciso da sua ajuda. E eu sou uma pessoa totalmente esquecida, cara. Eu não anoto, eu sou teimoso, e aí eu não anotei, e aí eu marquei com outra pessoa. No dia de ajudar o Dedê, eu marquei com outra pessoa pra ir lá em casa. Eu não lembro mais pra sair com essa pessoa. Só que essa pessoa, ela não era íntima minha, ela era só uma pessoa, um amigo distante. Aí, cara, chegou um dia antes, ou 2 dias antes, a Daiane falou pra mim, mano, você marcou com o Dedê, cara. Aí eu falei, não, lascou. Sabe o que eu fiz? Eu ignorei o Dedê. Só que, cara, sem pensar, foi no automático, eu não planejei ignorar ele. Eu só meio que, tipo assim, ele arrumou outra pessoa, tá de boa. E aí eu fui com esse amigo, e aí a gente jantou, não sei aonde e tal. Eu sei que passou 2 semanas depois, eu tava andando com o Dedê falou assim, mano, eu fiquei chateado com você, mano. Você vacilou comigo. Você vacilou comigo. Aí eu falei pra ele, mano, eu vacilei com você, você me perdoa. A partir desse momento ele falou assim, agora se não, vamos rasgar lá a certidão lá, nós não somos mais irmãos. Não somos mais, não olha mais na minha cara, não. Porque não existe ex-irmão. Não existe ex-pai. Ex-patrão, ex-esposa, ex-namorada, ex existe, mas ex-irmão, ex-família, ex-pai, ex-mãe, não existe. Não existe. Então, ele me perdoou. Só que a promessa do Evangelho não é que você vai ser, agora eu estou na CMD, gostei tanto da igreja, nossa, eles são tão animados, eu acho que eles são perfeitos. Tem ninguém perfeito não, cara. Tem ninguém perfeito não. Talvez um dia alguém vai combinar com você e vai furar com você. Porque furou mesmo, porque ele é pecador, desgraçado. É a vida. Você entende? O coração de filho, ele entende que, tipo, mano, você errou comigo, então a gente conserta na mesa. Então a gente senta na mesa e fala. O Dedê não chegou e falou assim, vou contar pro Lê. Vou contar pro fulano, vou contar. Viu? Ele combinou, olha como que ele é hipócrita. Não, cara. Não, chegou e falou assim, mano, eu tô chateado com você. É com você que eu tô chateado. Eu falei assim, então, mano, eu vacilei. Desculpa. Me desculpa. A gente tem que aprender a ser de verdade. Só que, pra ser de verdade, a gente tem que dar a cara a tapa. Porque Deus não chamou você pra ser um espectador, sabe? Tipo, você já tá aqui, aí você vem todo domingo, cara. Talvez você não falha um domingo. Só que quando chegar na eternidade, talvez, e só talvez, a voz pra você seja, cara, mas eu não sei quem que é você, ué. Mas eu fui na igreja, eu dei o dízimo, mas eu não te conheço. Eu não sei. Você sabe por que você não chama alguém da rua para dormir na sua casa? Hoje, você está passando ali e fala assim, vamos dormir na minha casa lá? Vamos dormir na minha cama? Você sabe por que você não faz isso? Porque a pessoa é estranha. Ela é estranha. Então você tem medo. Fala assim, mano, eu vou chamar uma pessoa lá na rua lá para dormir na minha casa.
Tipo, mano, é perigoso, eu posso colocar minha família em risco. Aí você acha mesmo que vai chegar na eternidade e Deus fala assim, não te conheço não, mas entra aí. Não faz sentido nenhum. Só que presta atenção, para ser família de Deus, vai exigir de você uma palavrinha. Você precisa correr o risco. Talvez seu medo, sabe o que seja o quê? Seja machucado. Porque você já foi machucado. Você já foi machucado. A faca já entrou dentro de você, porque talvez um dia você tentou viver família espiritual. Você tentou, só que as pessoas errou com você. Ou talvez não foi nem a igreja que errou com você, talvez foi seu pai mesmo que errou com você. Só que presta atenção, seu pai, ele deveria ser uma cópia de quem é o Pai eterno na terra. Só que ele errou com você. Por quê? Porque ele não conheceu o Pai eterno. Então ele vacilou. E agora seu papel é o quê? É olhar para a cruz. Para que você se torne semelhança de Cristo para a próxima geração. Agora eu queria falar com você, o que é ser filho, cara? Presta atenção comigo, o que é ser filho? Filho vive por uma missão. Filho vive por um legado. Eu queria que você imaginasse, talvez o Donald Trump hoje seja o homem mais poderoso do mundo. Eu queria te fazer uma pergunta e você pensasse a respeito dela agora. O que é que você tem que fazer hoje para conversar pessoalmente com o Donald Trump? O que você tem que fazer? Talvez mandar um e-mail, talvez achar o celular dele particular. Agora você imagina que um anjo aparece para você e apresenta para você o celular do Donald Trump. O celular dele, pessoal. O anjo fala assim, tá aqui, o celular do Donald Trump. Manda mensagem para ele. Você vai mandar mensagem pro Donald Trump, você acha que ele vai te responder? Provavelmente a FBI no outro dia tá na sua casa, perguntando pra você como que você achou o número do cara. Agora eu te fazer uma outra pergunta, presta atenção comigo. O que o filho do Donald Trump tem que fazer para falar com ele? O quê? Qual que é o protocolo do filho do Donald Trump? Qual que é o protocolo que ele tem que ter? Ele tem que mandar um e-mail adiantado? Ele tem que falar o quê? Soberano presidente? Provavelmente não. Por quê? Porque o filho do Donald Trump é família. Agora, presta atenção comigo, cara. Só que o eterno Criador, que é infinitamente mais poderoso que Donald Trump, qualquer um da face da terra, ele te adotou. Ele te chamou para ser família. Ele não chamou para ser hóspede. Ele não chamou para você para ser visita. Ele chamou você para ser família de Deus. Família de Deus. E aí você se comporta como um protocolo, cheio de protocolo, com a desculpa de que, não, eu sou maduro, eu sou reservado. Presta atenção, eu sou reservado. Essa é uma boa desculpa de um coração de órfão. Aí você fala assim, então, Cleber, tem que fazer o que dá na cabeça, chegar chutando. E não, sabe por quê? Vou dar um exemplo para você. O Benjamin. Hoje ele é recém-nascido, mas imagina ele com 15 anos. Se ele chega na minha casa e abre a minha geladeira e pega, sei lá, um leite para fazer um Nescau, eu não vou ficar bravo com ele, porque ele é filho. Agora, se o Benjamin, quando ele tiver 15 anos, ele falar para mim assim, eu aprendi que eu devo andar só de cueca agora, vou andar só de cueca dentro de casa, eu vou falar assim, não, aqui na minha casa, não. Porque você precisa respeitar seu pai. Você precisa respeitar sua família. Você entendeu comigo? Você entendeu? Então não é porque você tem liberdade que você é irresponsável. Porque, cara, presta atenção. O papel de um pai é proteção, provisão e dar direção. Esse é o papel do pai. E talvez seu pai não fez isso com você. Só que Deus, ele faz isso com a gente. Ele dá proteção, provisão e direção. Presta atenção comigo. Provisão não é fazer com que a sua conta ganhe mais dinheiro, que você venda mais, que seu patrão aumente seu salário. Não, isso não é provisão. Porque Deus prometeu na sua eternidade suprir a sua necessidade, não o seu luxo. Talvez o que você está pedindo para Deus seja de luxo, cara.
Só que aí na direção suprema de Deus, Deus fala para você como pai: não, Cleverson, não, para você a resposta é não. Direção, Deus dá direção para você. Só que aí você precisa aprender a se relacionar. O que o Benjamin está acontecendo com ele agora? Ele está aprendendo a reconhecer a minha voz. Então, quando eu chego de viagem, nos primeiros dias, no primeiro mês, eu chegava de viagem, eu falava com ele, cara, ele não esboçava reação nenhuma, porque ele não me conhecia a minha voz. Só que agora ele está fazendo 4 meses. Então, eu chego de viagem, eu falo na cozinha, ele olha para mim do quarto e ri, porque ele está aprendendo a conhecer minha voz. Talvez o que está faltando para você seja aprender a conhecer a voz do Pai. Você não aprendeu ainda. Aí você fica meio perdido, sabe? Você fala assim, ele não fala comigo. Talvez você está no meio de muitas vozes, você não conhece a voz do Pai. Aí o Pai está falando assim, não, vamos voltar para a base, eu preciso fazer você conhecer a voz primeiro. Porque o Pai, Ele dá também proteção de você não se machucar, da sua vida dar errado. Não. É proteção de você não se tornar egoísta, orgulhoso, vaidoso, egocêntrico, orgulhoso. Deus te protege disso, não de você perder o seu emprego. Se você perder seu emprego, talvez, e só talvez, seja Deus usando a circunstância para moldar o seu caráter. Aí você está falando, Deus me abandonou, e Deus está falando assim, não. Seu pai não te abandona, não. É que você está se relacionando com Deus, você não está se relacionando com o pai presente. Você está se relacionando com Deus distante. Aí você fica mudando as suas orações, a forma que você ora. Uma hora você ora de um jeito, outra hora você ora de outro. Aí você fica em crise. Por quê? Porque você não está entendendo. Que talvez Deus está apertando você para que você aprenda a ouvir, aprenda a entender o que é a voz de Deus, o que é a voz do Pai para você. Um filho sabe quem é, e um pai sabe quem é. E o pai, ele ministra legado. Um pai, ele vai ministrar dentro de você legado. Você está preocupado muito com o que é material? Talvez seu pai está querendo te ensinar que não é sobre o material, é sobre o imaterial. Aí você está perdido, cara. Você está perdido. E talvez seu conflito seja, Cleverson, é tudo muito bonito que você está falando. Muito chique o que você está falando, cara. Mas é o seguinte, isso para mim está muito distante. E é normal. Vou contar para você agora uma experiência minha. Eu sempre vivi, igual eu falei para vocês, numa família muito saudável. Então, meu pai, as lembranças do meu pai comigo, era meu pai orando, lendo a Bíblia. Meu pai nos educava de forma precisa nas escrituras. Sabe como que meu pai fazia para bater na gente? Que meu pai batia na gente, cara. Só que sabe o que ele fazia? Chegava e falava assim, ó: ô Cleverson, seguinte, você desobedeceu, né? Então, mas o pai tá com raiva agora, então o pai não vai bater no você não. O pai vai bater amanhã, nesse mesmo horário. Que o pai não pode bater com raiva. Mano, aquilo deixava eu em crise. Eu quase implorava pra ele, não, bate agora. Que eu não dormia, eu não dormia de noite. Aí chegava no outro dia, o pai falava assim pra mim, assim, ó: entra no quarto. Mano, eu entrava mole. Aí o pai, você acha que o pai batia? O pai falava assim, não, abre a Bíblia aí pro pai. Abre a Bíblia aí. Aí tremendo, né, não achava, aí falou, não, fica mais pra cá, ó. Bem calmo. Aí achava o versículo, aí então, você mentiu, mas a Bíblia fala assim, ó: os mentirosos não herdarão o reino de Deus. Aí sabe o pai fazia? O pai falava assim, então eu vou dar 3 correadas pra você. Sabe por quê? Porque tudo que você planta, você colhe. Aí o pai dava 3 correadas. Eu nunca saí com raiva do meu pai, porque eu sabia que eu tinha feito errado. E isso curou o desgraçado do impostor que existe dentro de mim. Então talvez hoje eu não sou um mentiroso,
compulsivo, porque meu pai, ele visitou a cruz. Ele foi exatamente como Deus é. Porque Deus não é cruel. Não estou falando que eu não estou defendendo para você espancar seu filho, não. Se você espanca seu filho, você tem problema mental. Você não se espanca seu filho, não. Você corrige com sabedoria. Se necessário, usa a vara. Mas sem explosão. Meu pai, ele era muito preciso. Muito didático. Por quê? Porque ele encontrou Jesus. Não foi porque alguém, não. Ele encontrou Jesus. E eu estou te falando para você. Se você tiver um encontro com Cristo, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Porque você vai ser curado da orfandade e do impostor que existe dentro de você. Porque existem duas pessoas gritando dentro de você. O impostor e o órfão. O impostor, ele fala para você assim, não, você está certo. Lembra de Eva? O diabo falou para Eva assim, vai obedecer a Deus? Tá maluco? Faz o que dá na sua cabeça. Não. Não, você tem um pai, cara. Pai deixa legado. Eu lembro certinho. A gente ia fazer uma parada em casa, qualquer coisa que eu não lembro. Minha mãe, a gente estava conversando entre os irmãos, né? Não, nós vamos fazer isso de tarde, depois nós vamos fazer isso. Aí minha mãe abriu a porta, perguntou pro seu pai se pode. Aí a gente fala assim, não, vou perguntar, mãe, vou perguntar. Por quê? A gente sabia quem a gente era. A gente era filho, cara. A gente não tinha a parada de vou fazer o que dá na minha cabeça. Não, porque a gente não era órfão. A gente era filho. Então filho, não é que filho é escravo. Não, cara. Filho carrega uma identidade. E ele carrega um legado. E ele sabe que o pai dele e a mãe dele está treinando ele para a próxima geração. É o que Deus está fazendo com você. Treinando você, capacitando você para a próxima geração. Não é para você. Talvez você vive muito para si. Deus está falando assim, não é sobre você, é sobre a próxima geração, cara. É sobre a próxima geração. E aí presta atenção. Só que aí tinha 15 anos. Eu liguei pro meu pai e falei, pai, traz um videogame pra mim. Aí o pai falou assim, o pai tava lá no Paraguai na época que ele viajava. O pai falou assim, eu vou levar o videogame pra você. Aí ele nunca mais voltou. Porque ele morreu. Eu lembro que aquilo foi um soco no meu estômago. Eu lembro que aquilo me destruiu por dentro. Hoje o choro meu é de saudade, mas na época o choro meu era de angústia profunda. Porque quantas vezes eu orei para Deus, falando para Deus assim, meu pai era crente, você deixou ele morrer. Quem lembra da pregação do Lê? Vamos lá, alguém, cara, eu preciso de você comigo. E aí eu entrei literalmente com corpo, alma, numa mentalidade de órfão, abandonado pelo meu pai. Porque meu pai prometeu que ia estar comigo. Meu pai falou que ia fazer isso e aquilo e nunca mais voltou. Então, aí o que eu fiz? Eu fui fazer o que dava na minha cabeça. Até que um dia eu encontrei o Pai Eterno. Sabe por quê? Porque o meu pai terreno ensinou eu a olhar para Cristo. Você acha que eu sou louco? Louco é meu pai, eu sou louquinho. Porque meu pai ensinou eu a ser apaixonado por Jesus. Então hoje eu sou louquinho. Louquinho por Jesus, maluco por ele. Porque eu conheci o Pai da eternidade, o Príncipe da paz. E agora, cara, como assim? Só que mesmo assim, o coração de órfão bate. Sabe? O órfão que existe dentro de mim bate na porta e fala assim, será que vai dar certo o estilo de vida que você está levando? Será que vai dar certo? Você tem certeza que você vai acompanhar o Lê, o Felipe, o Dedê? Você tem certeza disso? Olha que você sabe mais que os caras, hein? Olha, cada um cuida da sua vida. Quando a corda aperta, todo mundo espirra. Mentalidade de órfão. Só que aí sabe o que eu falo? Efésios 2, não. Eu não sou hóspede. Não, eu não sou visita. Não. Por quê? Porque as escrituras me afirmam que eu sou filho.
Então pensa comigo, é como se hoje a eternidade estivesse chamando você para sentar na mesa. Porque é como se você estivesse sentado entre nós, mas na mesa de Cristo você está na janela. E você tem apenas uma admiração, você acha bonito, mas é perigoso entrar. Sabe por quê? Porque talvez o seu pai terreno, ele vacilou com você. Ele foi covarde com você. Ou talvez ele até te abandonou. Talvez a sua família te abandonou. Talvez o seu pai te abandonou. Talvez seu pai foi um pai que estava no local, mas era um pai ausente. Só que aí a eternidade está gritando você, cara, você precisa olhar para a cruz. A cruz está chamando você de volta, revisitando a cruz. Vem cá. Porque existe um pai da eternidade. E eu preciso terminar essa mensagem. Se os músicos quiserem vir aqui na frente, podem vir. Presta atenção comigo, vem comigo. Há muito tempo atrás, existia um grande fazendeiro. E ele tinha 2 filhos. E os 2 filhos trabalhavam arduamente, todos os dias, no legado do pai. Trabalhavam no propósito do pai, que era uma grande fazenda, com muitos empregados. E aí esses 2 filhos trabalhando, só que aí um deles, cansei, chega de regra, eu vou fazer o que dá na minha cabeça, eu vou pensar o que dá na minha cabeça. Sabe o que o filho fez? Pai, eu quero a herança. Dá para mim a minha herança. Dá para mim a minha herança. Eu quero a minha herança. Só para você entender isso, que o filho fez com o pai, todo mundo sabe aqui que herança só se tem quando o pai morre. Então quando o filho fala assim, pai, me dá minha herança, o pai está falando assim, ó, o filho está falando para o pai, você morreu para mim. Você está morto. Dá o que é meu de direito. Deixa eu fazer o que dá na minha telha, com o que eu tenho. Agora eu queria que você imaginasse um pouquinho o pai, em choque. Como assim? Da minha herança. Só que aí o pai, que é representado por Deus, ele fala assim, chama o contador, divide tudo. Aí fala pro filho assim, tá bom, é tudo seu, a sua parte está na sua mão. Aí sabe o que o filho faz? O filho fala assim, eu sou livre. Aí o filho vai viver a vida. Aí o filho vai para um lugar muito distante. E aí começa a gastar o dinheiro. Só que tudo que a gente planta nessa vida, a gente colhe. Aí começa a vir a colheita, porque deu uma grande seca na cidade. E talvez o colher nessa vida seja só a misericórdia de Deus, tá? Não é Deus te punindo, não. É Deus gritando para você vir para casa. E aí, o que aconteceu? Vem uma grande seca, o dinheiro vai acabando, as amizades vão embora, porque não sobra mais ninguém quando acaba o recurso. Não sobra mais ninguém. E aí, esse menino, que era o filho mais novo, ele fala assim, lascou, vou procurar um trabalho. A vida de rei acabou meu recurso. Só que existiria uma grande fome na região, ele vai trabalhar com o quê? Com porcos. O único emprego que ele achou, trabalhar com porcos. Só que presta atenção, porco na Bíblia é símbolo de quê? De imundície. Se você nunca foi num chiqueiro, te convido a pesquisar na internet. O que é um chiqueiro? Ele trabalhava com porco, fedia. Porque a Bíblia traz isso como imundície, podridão. Ele estava num lugar podre. Só que aí mais do que isso, ele estava mais afundado do que isso, porque a Bíblia diz, sabe o quê? Que ele olhou para a comida do porco e sentiu vontade de comer. A necessidade apertou tanto que ele sentiu vontade de comer a comida do porco. Talvez, e só talvez, era a eternidade gritando, volta para casa.
Aí sabe o que ele faz? Ele lembra do pai dele, ele fala assim, na casa do meu pai, até os servos eram tratados de forma abundante. Meu Deus. Só que aí, eu olhei pro meu pai antes de sair, e falei para ele que ele morreu para mim. E agora, como que eu volto? E agora, como que eu volto se eu cuspi no meu pai? Eu falei para ele que ele era um defunto. Como que eu vou voltar? Como que eu vou voltar? E aí, sabe o que acontece? Aí fala assim, não, eu tive uma ideia. Eu vou chegar no meu pai e vou falar pro meu pai assim, ó, me contrata como um serviçal. Eu não sou digno de ser seu filho. Eu não sou digno de sentar na mesa. Me contrata como um serviçal, um trabalhador do Senhor. Talvez o mais desgraçado da casa do Senhor. Me contrata. Me contrata para ser o cara que tira o cocô do cachorro. Me contrata, porque eu estou na lama. Eu senti vontade de comer comida de porco. Me contrata, por favor, pai. E aí ele vem caminhando, eu imagino a crise dele. Se meu pai não me quiser de volta. Olha o que eu fiz. E se meu pai não me quiser mais? Aí quando ele aponta, imagina com o jeito que tudo comigo, ele apontou lá na porteira. Imagina comigo o pai dele fazendo café assim na cozinha, olha para a janela e ele fala assim, mas eu conheço aquele andar. Eu conheço aquele andar lá. Aquele andar lá lembra muito família. A Bíblia fala que o pai correu em direção ao filho. Correu. Ele corre em direção ao filho, ele abraça o filho. Aí o filho fala assim, eu não sou digno mais. Eu vacilei demais. Aí o pai fala assim, agora você está curado na mente, agora eu vou curar seu coração. Agora chega. Chega de mentalidade de órfão. Você tem lugar na mesa. Sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma festa. Uma festa. Só que presta atenção, imagina comigo, só para você entender a grandiosidade daquilo. Imagina que você está juntando dinheiro para viajar. 3 anos juntando para ir para um hotel gigantesco. Aí você está juntando dinheiro ali. Era o pai engordando o boi para o dia da festa. Só que aí quando o filho volta, o pai fala assim, não, esquece a festa. Esquece a festa, porque meu filho voltou para casa, mata o bezerro gordo lá. Mata ele, porque na minha casa hoje tem festa. Pega o anel e coloca no dedo, porque é sobre aliança. É sobre aliança, não é sobre mais orfandade. Eu imagino o filho em crise, mas eu não mereço. Mas o pai falou assim, mas você nunca mereceu mesmo. A cruz te salvou de quê? De você mesmo. Então a cruz está convidando você para dar um passo de rendição. Chega de lutar, cara. Chega de ser órfão. Chega de ter mentalidade de órfão. Chega. Aí o filho falou, mas tem uma festa, não falaram nada para mim que ia ter festa? E eu trabalhando lá igual louco. Se eu soubesse que ia ter festa, eu nem trabalhava hoje. Aí o empregado fala assim, não, vou explicar para você o que aconteceu. Seu irmão mais novo voltou para casa. Seu irmão mais novo chegou. Aí seu pai matou aquele bezerro gordo lá que você estava preparando para aquela festa do ano importante. Ele matou para festejar a volta do filho mais novo, do seu irmão mais novo. Aí o filho mais velho entra em crise. Ele fala assim, o quê? O quê? Me recuso a participar. Eu não vou entrar nessa festa. Porque esse meu irmão mais novo gastou tudo com prostituta. Fez o que pôde. Acabou com meu pai. Considerou meu pai morto. Cuspiu na cara do meu pai. Ele não é digno. Eu não vou entrar. Só que aí o pai tem compaixão do filho mais velho também. Que apesar de estar sentando na mesa, o coração era de órfão. Ele estava distante, cara. Ele não entendeu o evangelho completo. Ele entendeu uma parte do evangelho. E aí ele chega, o pai vai buscar o filho lá fora. Fala assim, não.
Aí o filho fala assim: pai, mas você não me deu, nunca me deu nada. Meu irmão compra carro novo, fulano compra uma casa nova, ciclano dá certo, ciclano tem um marido incrível, fulano tem uma esposa incrível, e eu tô aqui arrebentado. Você não se importa comigo, pai? Aí o pai falou assim: não, você não entendeu nada. Tudo que é meu é teu, e tudo que é teu é meu. Hoje a eternidade grita para você: cara, você faz parte da mesa. Você faz parte da mesa.